Palmeiras 4, Tombense 2. Pós-jogo da partida, né? O que aconteceu desse Palmeiras que conquista o título paulista e logo após já entra em campo. Equipe levemente modificada, mas o placar é satisfatório. Não convincente, mas satisfatório. Mas fica uma lição para o próprio Palmeiras, né? Para poder melhorar e não errar pontualmente como errou. Mas quem tem que aprender também, para quem assistiu a partida, os rivais. Corinthians, São Paulo, como diz o título do vídeo, aprendam rivais. Porque basicamente isso. O que o Palmeiras fez? Nada de espetacular, espetaculoso, mas venceu uma equipe fraca. Como foi mencionado no vídeo de pré-jogo, o Palmeiras tinha a obrigação, até por ser o atual campeão paulista também, o jogo da faixa, né, de colocar a faixa da conquista do título de atual campeão paulista. Foi lá e ganhou de uma forma segura de certo ponto, mas poderia ser mais fácil. Depois dos gols já consumados, de estar 4-2, poderia ser um 5-2, que é a última bola do jogo. O jovem Luiz Guilherme perde um gol fácil, na cara do gol chutou para fora, entrou com um pé mole. Poderia ser 5-2 e nisso matar o confronto. Acredito que 4-2 o Palmeiras já... fica difícil cravar 100% de certeza porque é futebol. Mas o Palmeiras encaminha bem para poder ir para Muriaé no dia 26, final do mês, no meio de semana, na quarta-feira, na prévia que no sábado já será, dia 29, o derby Corinthians e Palmeiras. Então, dependendo da situação, quem sabe... dá até para certo ponto poder poupar pensando no derby também, que é jogo importante, apesar de ser só a terceira rodada de um campeonato brasileiro, mas é sempre importante, é um campeonato à parte, eu vejo dessa forma. Mas a parte que aprende que os rivais têm que aprender com mais esse ensinamento, mais essa aula do Palmeiras, no sentido de que pegou uma equipe fraca e venceu. Abriu uma certa margem de gols no confronto eliminatório e de volta. O São Paulo em casa empata 0-0 com o Ituano, não jogando nada, mas enfrentou um Ituano que também nada jogou. Então 0-0 justíssimo. Se ficasse até hoje, até esse presente momento jogando, não sairia gol. Porque o Ituano somente se resguardando não quis tomar gol do São Paulo. O São Paulo não teve capacidade para poder fazer. E o Ituano, vale salientar, totalmente remendado. Vários jogadores já foram dispensados, vendidos, emprestados. Os destaques da equipe já saíram. O time não é o mesmo, é aquele que conseguiu empatar com o Corinthians e eliminar o Corinthians nos pênaltis no Campeonato Paulista. Não é mais o mesmo. E também não é o time também que perdeu para o Palmeiras por 1-0 na semifinal do Paulista. Então, modificado, mesmo assim, fez calor para o São Paulo. Quer dizer, evitou. Também não quis jogar, o São Paulo também tentou, mas não tem capacidade para tal. Já o Corinthians foi pior. Foi para Belém do Pará, no Mangueirão, e perde por 2-0. O adversário do São Paulo, Ituano, não preferiu não jogar. O empate no Morumbi estava bom. Mas o Corinthians foi para fora de casa, não conseguiu fazer um golzinho na equipe do Remo. Equipe até jeitosa, tem um contra-ataque legal da equipe do Remo. É uma equipe legal, sabe aquela coisa do dá para acreditar? 2-0 é um placar reversível em Itaquera. Então, tanto São Paulo e Ituano, o jogo da volta vai ser em Itu, para a parte final do mês. Dá para o São Paulo reverter, desde que jogue bola. Então, mas o cenário não é, pelo que São Paulo apresenta e não apresenta, não está favorável para o time do São Paulo, né? E o Corinthians é aquela coisa, dá para reverter. Dá para o Corinthians jogando sério e, além de tudo, melhor do que está fazendo, dá para fazer 3-0 em Itaquera. Sim, dá. Porque o Remo é o Remo, o Corinthians é o Corinthians. Mas o Corinthians tem que melhorar.
O Corinthians que foi eliminado pelo Ituano no Paulista. Esse Corinthians que perdeu o jogo da ida. Então é bem... Por isso que eu falo, aprendam, rivais. O Palmeiras deu espetáculo? Não, mas venceu, cumpriu a obrigação. O São Paulo tem a obrigação de ganhar do Ituano. Não ganhou, empatou. O Corinthians sempre teve, tem e terá a obrigação de ganhar do Remo. Pelo que é Remo e pelo que é Corinthians. Remo 2-0. Então aprendam, rivais. É esse ponto que eu quero dizer. Aprendam, rivais. O Palmeiras ganhou de 4-2 contra o Tombense, jogando em casa, Allianz Parque. Como teve uma chuva de gols e golaços também, né? Vamos falar dos gols e depois vamos falar dos erros pontuais também do Palmeiras, os destaques da partida. Mas vamos começar a falar do gol. E a partir falando dos gols, se falar também do desenrolar do jogo. Falando do gol, jogada a jogada, e vamos fluindo o comentário falando do jogo, né? E nisso os destaques do Palmeiras nessa boa vitória, vai. Poderia ser melhor, né? A gente somos palmeirenses, somos chatos, cobramos demais. Perguntasse para um corintiano, mesmo jogando feio, você quer ganhar de 4-2? Um São Paulino, você quer ganhar de 4-2? Eles assinariam na hora. Nós, palmeirenses, entre aspas, mal acostumado, queremos mais. Por quê? Porque podemos mais, né? Então, mas foi boa. Vamos tentar ver pelo lado da matemática. 4-2, jogando em casa, 2 gols de diferença, dá para levar para Muriaé uma boa vantagem. Então, já pensando também numa certa preservada, pensando no derby, o jogo vai ser dia 26 na quarta. No sábado, dia 29, Corinthians e Palmeiras, Brasileirão. Então, é para se pensar, né? Então, vamos lá. O jogo começa de novo. Eu já tinha falado no outro vídeo. O Palmeiras tem que melhorar as desatenções no começo da partida. E parece aquela coisa lá, do pai que reclama com o filho. Moleque, não faça isso, você vai errar na tua vida. É como não tivesse falado nada. O Palmeiras vai lá e apronta. Ou não apronta, quer dizer, fica pasmo. O Palmeiras fica parado, sem reação. E o Tombense começou. E nesse apagão do Palmeiras, e o que não é só, quando você fala apagão é uma coisa momentânea. O Palmeiras está bem e apaga. O Palmeiras está começando as partidas. Vide aquela partida lá contra o Água Santa, primeiro jogo, depois da volta tomou uma surra, mas contra o Tombense é a mesma coisa. Entra, desligar, acho que a palavra não é apagão, mas entrar desligado, essa é a melhor palavra. O desligado, Tombense 1-0. Eu olhei assim, falei, rapaz, será? Caramba, acabamos de ser campeão, jogando bem assim, será que acontecerá algo? 1-0 no quê? Num chute muito feliz do jogador Friso do Tombense, chute de longe, de média distância, mas bate na luva do Everton e entra. Que nem quando eu falo de muitas falhas do Cássio, usando um exemplo quando eu falo bastante do Corinthians. É um gol, se fosse para qualquer outro tipo de goleiro, é um gol indefensável. Mas quando a gente fala de Cássio, a gente fala de o Everton, bateu na luva dele e entrou. Por mais que ele se esticou todo, não sei se estava mal posicionado ou não, mas se tratando de um grande goleiro, era defensável. Então, para mim, não foi frango, foi falha. Existe uma diferença, o que é frango e o que é falha. Mas foi uma falha, porque era o Everton no gol. Se fosse o Marcelo Lomba tivesse tomado esse gol, ele poderia lá, não tem ritmo de jogo, não sei o que, mas o Everton fica meio complicado. Acho que não precisava tomar um gol desse, era evitável. Mas, passado o tempo, o Palmeiras tomado o gol, deu aquele baque, deu aquele susto, o Palmeiras melhora. O Palmeiras começa a criar mais chances e o Palmeiras adiantando as linhas, num chute de longe, acerta um golaço com Gabriel Menino. Mais uma vez, o Palmeiras tendo armas de longa distância, média, longa distância. O Palmeiras até então
tava sentindo falta de que Gustavo Scarpa, ele foi pro Nottingham Forest da Inglaterra e ele tinha muito dessa arma. Era as bolas paradas, a bola alçada na área, e dividia essa responsabilidade muito com Rafael Veiga. E até assumiu essa responsabilidade o Scarpa quando o Veiga se machucou. Então, mas agora tá sendo uma arma mais do Palmeiras. A bola parada do Gabriel Menino e o chute de longe. E mais uma vez manda no ângulo. Já tinha feito gols na final do Paulista, assumindo um protagonismo. Faz mais um e faz golaço. Isso que é o bom. Perdeu o medo de chutar de longe. Abriu, clareou. Está confiante? Dá no gol. E foi o que ele fez. Então o Palmeiras empata. E logo em seguida, já não deixando respirar. Sabe aquela uma luta de boxe? Você dá no queixo do seu adversário, ele fica tonto, você já dá outra, ele cai momentaneamente, né? Porque as coisas do jogo também mudam também. O Palmeiras faz 2-1 com contra-ataque fulminante, né? Que nisso toma o gol, se adianta, né? Se assusta um pouco o Tombense, vai pra frente, o Palmeiras toma a bola e vai em contra-ataque fulminante. Aquela coisa do a tal da avalanche do Palmeiras, que o Palmeiras muitas vezes, como dessa vez virou o jogo sendo mortal. Foi pro abafa e alçada a bola na área, do jeito que todo centroavante gosta, a bola limpa. Flaco Lopes manda pro gol. Então, e faz. Então parece que temos mais um matador no elenco do Palmeiras, né? Então, não, isso é bom. Porque eu até tinha comentado vendo o jogo. É impossível, eu até comentei aqui em casa assistindo o jogo, o Flaco Lopes ele veio como craque revelação do Campeonato Argentino. Ele veio do Lanús como uma boa revelação, um fazedor de gols. Aí veio pro Palmeiras, desaprendeu a jogar? Será que é tão ruim assim? E nós, quando eu tava falando assim, nós Palmeiras somos exigentes demais, cobrando demais, já colocamos o carimbo na testa dele. Flaco, você é horrível. Flaco, você é fraco. Mas o flaco em espanhol quer dizer magro, magrelo. Então, não nada a ver com fraco, de fraqueza, falta de força. E ele tá provando que ele tá fazendo os gols. Tá tendo uma sequência. Eu acho que o Lopes, Flaco Lopes, vai ter mais sequência no Palmeiras com essa ausência que teve a operação no braço. Depois de jogar os 2 jogos da finais com o braço lesionado, quebrado, do Rony, o Lopes parece que vai ter uma sequência. E nisso o Palmeiras pode não sentir tanta falta que eu pensei que o Palmeiras ia sentir. E o Lopes, por ser argentino, ele tem esse jeito de ser brigador. Ele não para. É aquela coisa ele volta, ele incomoda. É aquele cara incessante. Como a maioria do argentino assim o é. Porque briga pela bola, não desiste, vai lá, incomoda o adversário e faz gol. Não adianta só incomodar, fazer presença, é fazer gol também, como diz o bom manual do artilheiro, do centroavante. Então ele fez o gol dele, o Palmeiras vira o jogo 2-1 e deu a tranquilidade pro time, pra torcida, deu um pouco de desespero no time do Tombense, porque o Tombense até pensou, o Palmeiras vai passar por cima. Não acontece isso, mas o Palmeiras teve as substituições, Rafael Navarro também entra na equipe, entrou Giovani, entrou bastante jogadores, entrou Luiz Guilherme, que perdeu um gol feito no último lance, e Navarro com a bola limpa na grande área, ele é calçado, a bola sobra sozinha e ele é derrubado. Nisso, pênalti pro Palmeiras. Surpreendentemente eu pensei que ia ser algum jogador de ataque, meio pra frente, até o Navarro querendo fazer gol. Não, quem pegou a bola foi Gustavo Gomes, o nosso capitão, e bateu. Gustavo Gomes, paraguaio, mas bateu igual um argentino, com força no canto superior. Então, o goleiro não pegar mesmo. Ah lá, os argentinos gostam de fazer com força. Agora, se quiser, vai lá em cima, vai lá e pega. Não tem como pegar. E fez Palmeiras 3-1, deu tranquilidade. Aí o Palmeiras, aquela coisa baixou o seu. Exigiu muito no empate, na virada e no 3-1, mas depois o Palmeiras desacelera. E nas desacelerações dá mais um pouco de sobrevida pro Tombense. E já para a reta final do jogo, Tombense desconta com Marcelinho no que? Bola alçada na área, falha,
do Gomes e do Luan, que o Luan cabeceia, meio que um quase trombando com o outro, e sobra limpa pro jogador Marcelinho do Tombense, que ajeita e chuta praticamente no ângulo. Mais um golaço na partida, né? De vários gols bonitos. E mais um apagão, falha, descuido, cochilo da zaga do Palmeiras. Uma bola ruim, uma infelicidade do Luan, mais uma pra conta do Luan também, né? O cara azarado também, né? Barra ruindade, barra... Não sei onde termina o azar pra começar a ruindade do Luan, né? É pra ser estudado. Mas ele vai lá e Marcelinho desconta 3-2. Falei, cara, um jogo era pra ter sido fácil. 3-1 estaria bom demais. Só que o Palmeiras ainda não desiste e vai pra frente. Vai lá, bola alçada na área, cruza toda a área do Tombense. Gustavo Gomes, louco como só, ele se projetou pra frente. Tanto que quem ajeita a bola pro gol do Rafael Navarro foi o Gomes. Ele meio que ele cabeceia um pouco pra trás, né? Praticamente quase na linha do Rafael Navarro, que parecia que estava impedido, mas não estava, né? Estava atrás da linha da bola. À frente dos zagueiros, mas atrás da linha da bola, ele ajeita de cabeça e ele meio que ele tromba, meio que de carrinho no ar, assim, meio... Se jogou contra a bola, Navarro fez. Então, Flaco Lopes fez gol, Navarro fez gol. Então, foram gols que o Palmeiras precisava fazer. 4-2, fecha a fatura e leva um bom resultado. Mas é esses pontos que eu falei. Palmeiras adiantou as linhas, foi lá. Eu falei da avalanche, Palmeiras sufocando o Tombense. Tal qual o São Paulo não fez com o Ituano, o Corinthians não fez com o Remo, mas tem as falhas também. Pode-se pontuar, o Palmeiras estava com um time misto, muitos titulares não estavam, podemos falar também, Rony não estava, Rafael Veiga também não estava, peças importantes, mas é aquela coisa, os cochilos desnecessários da zaga, aquelas coisas que a gente fala que estão se tornando recorrente, começar um jogo descuidado. Começou descuidado contra um Água Santa. Começou descuidado contra um Tombense. E se pega um Campeonato Brasileiro, vamos supor, o Corinthians mesmo não estando em boa fase, em Itaquera, o Palmeiras entra low profile, entra devagar, dormindo, e o Corinthians faz um gol em Itaquera. Será que o Palmeiras teria bola? Será que teria competência para poder virar um jogo? Quando a competência tem, mas teria futebol para poder virar contra o maior rival? É só para dar um exemplo. É óbvio que o Palmeiras tem capacidade de poder vencer tranquilamente um Corinthians e até virar um jogo contra um Corinthians. Contra esse Corinthians especificamente. Mas eu falo o grau de dificuldade. Então, para que ficar dando tanto pano para manga? Para que dar motivo? Sendo que você pode ser sério, sucinto e matar o jogo. Porque dá. Eu não estou tentando criar factoides, criar casos em cima do que não precisa. Eu estou falando baseado em fatos. O Palmeiras pode ser melhor do que é, no sentido, não falo nem do placar. 4-2 está muito bom, mas a forma que tomou esses dois gols poderia ter sido 4-0. Sim, nada de mal, um placar normal, se tratando de Palmeiras e de Tombense, mas a forma que tomou esses dois gols foram dois golaços, né? Teve falha do Everton no primeiro gol, a segunda não foi falha, foi golaço também, mas é aquela forma, para que essa bola cabecear para trás, pro meio da área, o outro vai lá e bate. Teve a falha do Everton no primeiro gol, mas também teve um clarão da zaga, abriu, o cara pegou e chutou, acho que até por isso pegou o Everton desprevenido, né? Então, ele pensou na colaboração da zaga, só que a zaga não colaborou. Abriu o cara, o Friso, jogador do Tombense, viu o clarão, vou chutar. Chutou, bateu na luva do Everton, entrou. Então, foi uma junção de tudo. O goleiro que falhou, a zaga que abriu. No segundo gol, o zagueiro, o Luan, que cabeceia para o meio da área. Não pode fazer isso. Então, ou é para cima, ou é para fora, para o meio da área, não pode fazer. Então, uma hora o Palmeiras será punido e não conseguirá reverter. Então, eles vão estar sempre a mesma reclamação. Por que fez isso? Por que não fez aquilo? Então, o Palmeiras, por esses gols, dá para entender como é que foi o Palmeiras. Forte, contundente, obrigação cumprida, mas apresenta falhas. Perfeição está longe do Palmeiras. Mesmo na vitória do Palmeiras 4-0 contra o Água Santa, houve-se momentos, até no 0-0, que o Água Santa poderia ter saído na frente.
E que nem eu falei no vídeo pré-jogo, o Palmeiras saindo sempre na frente do resultado é uma coisa, tendo que virar situações já é outra. Uma coisa é Água Santa, outra coisa é Tombense, outra coisa é um Corinthians, é um Flamengo, é um São Paulo. São outras coisas, outras situações. Então o Palmeiras fez por merecer, falhou, mas mereceu, cumpriu a obrigação que outros grandes não cumpriram. Como eu citei bastante, falando as coisas pontuais que eu quero citar, como eu prometi no começo do vídeo. A desatenção no início do jogo. Isso eu gostaria novamente de mensurar, que tem que acabar com isso, né? Isso é treino. Isso já entra na conta do Abel, de detectar que isso está acontecendo corriqueiramente, constantemente. O time que sempre entra ligado, ultimamente está entrando desligado e acaba sofrendo. Vide a primeira partida da final contra o Água Santa, essa partida contra o Tombense, mesmo sendo 4-2, quem vê só o resultado fala, o Palmeiras atropelou. Não foi atropelo, os gols surgiram normalmente, constantemente, porque uma equipe mais forte se impôs a uma mais fraca, os gols saíram naturalmente. O Palmeiras imprimindo um ritmo forte, saiu os gols, diminuiu o ritmo, teve a desatenção, sofreu os gols. Então foi um placar até justo pelo que foi apresentado. A justiça foi feita. Destaque do Palmeiras, nominalmente, eu coloquei. O time inteiro agiu legal. Teve falha, mas agiu legal. Gostei. Foi um bom jogo, falar a verdade. Mas eu queria citar 3 destaques do Palmeiras: Gabriel Menino, José Flaco Lopes e John. Sim, que foi a cartada. Quando eu falei no pré-jogo do Palmeiras e Tombense, eu até as prévias que eu estava analisando, eu estava achando que Gabriel Menino seria improvisado na função de 10. Entraria, 2 volantes, e o terceiro volante não seria tão volante assim, que seria o Gabriel Menino, que ele não tá agindo como um volante mesmo, ele se manda mesmo, tá fazendo gol, tá fazendo gols e fazendo golaço. Entrou John na função de 10 e eu gostei bastante. Vamos começar a falar primeiro do John. Joia da base do Palmeiras, joga muito bem, né? Sempre se destacou muito na base, fazendo gols, principalmente em clássicos, em jogos pequenos. É um destaque, né? Não teve o mesmo brilho que o Endrick teve, né? Até a repercussão a nível mundial. Mas John é muito bom. Eu gostei da performance dele. Sempre cabeça erguida, formiguinha, sempre mordendo, por ser afoito, perdendo muita bola, mas indo lá para recuperar. Uma coisa que eu também gostei dele, não é fominha. Tinha oportunidades e até oportunidades claras de ele arrematar a gol, ele preferia um passe, né? Isso mostrou que ele quer o contato com o jogador mais próximo, ele quer fazer um 2, ele quer servir de garçom para fazer jus à função de 10 que ele estava exercendo, né? Então nem todo mundo é Gabriel Menino que arremata e faz um golaço, então ele preferiu tocar, é uma opção, tem que respeitar, e eu gostei. Então foi um bom passador, foi um bom sem a bola, um bom marcador. Gostei do John, foi uma grata surpresa, uma cartada surpresa do Abel, que todo mundo estava esperando como um falso 10 seria o Gabriel Menino. Entrou ele como legítimo 10, cumpriu a altura, a ausência de Rafael Veiga. Então o Palmeiras se deu bem. Da mesma forma que Flaco Lopes, John cobriu a ausência de Veiga, Flaco Lopes cobriu a ausência de Rony. Como eu citei, fez a operação do braço fraturado, quebrado. E jogou bem. Flaco Lopes fez o gol como legítimo centroavante, mas como ele jogou como ponta, o centroavante foi o Endrick, ele jogando e alternando. Ele fez uma boa troca de funções com o Endrick. Quando o Flaco Lopes ia para centroavante, Endrick ia para ponta. Quando o Endrick ficava, ele saía. Então, foi bom pro Palmeiras que eles não se batiam cabeça. Eu vou entrar, você sai. Agora o outro vai entrar, você que sai. Então é uma troca legal, legítima, justa. E foi coroado com gol e também pela bola dele. Tal qual o John buscando o jogo, buscando o destaque em si, buscando um parceiro mais próximo.
O Flávio Lopes tem esse jeito de ser voluntarioso, se doar por time, então ele é coroado com gols, né, no caso, já remetendo a partidas passadas. Então é uma boa arma para o Palmeiras. Acredito que não vai ser titular com as peças que o Palmeiras tem no momento, né? Então será titular baseado na ausência do Rony, mas o Rony estando apto, Lopes vai para o banco, né? Mas... E outro destaque, né? Gabriel Menino, não tem como não citar essa vitória do Palmeiras, que teve golaços, tanto da parte do Tombense como da parte do Palmeiras, sem citar Gabriel Menino, altamente protagonista, na função de 5, na função de 8, na função de 10 e na função de 9. Tá fazendo gols. E isso infla. Ele tá jogando bem, tá assumindo protagonismo, está tentando, está errando, mas está acertando, está fazendo gols. Quem agradece é o Palmeiras. É o palmeirense, é o companheiro de time, é o torcedor palmeirense, é o companheiro de time dele que vê um cara se doando. Abel Ferreira, ótima cartada em acreditar em Gabriel Menino, recuperar Gabriel Menino. O palmeirense não pode esquecer que no primeiro Mundial que o Palmeiras não veio a ganhar, da era Abel Ferreira, o Palmeiras tira do seu elenco, entre outros, tirou Patrick de Paula e Gabriel Menino por motivos comportamentais. Motivos quais não foram revelados. Suspeitamos quais foram. Comportamentais. Brincaram demais, não tiveram foco. Imagine o que você quiser. Mas tanto que Abel Ferreira recupera Gabriel Menino, que hoje é protagonista em várias funções, do meio campo para frente, protagonista. Patrick de Paula não deu para salvar, ele falou: tchau, Patrick, vai pro Botafogo lá, tente ser feliz. O Palmeiras ganhou alguma moedinha com ele, né? Mas o Palmeiras esperava ganhar mais no estrangeiro, vendendo ele, mas não... Eu falo que o Palmeiras se livrou de uma bucha, né? Mas recuperou o Gabriel Menino, que é bom de bola, mas é aquela coisa que nem que nem o Abel gosta de dizer, que Gabriel Menino, volte. Então, os pezinhos no solo, pezinho no chão. Para quê? Seja humilde. Não se vanglorie tanto. Porque você é bom jogador, mas você não é... Como é que eu posso dizer? O Gabriel Menino é um bom jogador, mas não é o que ele acha que ele é. Lembra muito alguém, Gabigol, que é um ótimo jogador a nível de Brasil, só que na cabeça dele ele é muito mais do que ele é. Muitas vezes isso atrapalha, muitas vezes isso ajuda, que te dá confiança. Mas quando você ganha, você meio que macula essas guerras de ego que tem dentro da gente, né? O vencedor sempre tem destaque. Então a partida da volta, já indo para a parte final do vídeo, Tombense e Palmeiras jogarão em Muriaé, não em Tombos, mas em Muriaé, que será a sede do Tombense de mandar seus jogos, tanto em Copa do Brasil como a Série B. Até segunda ordem está marcado para quarta-feira. Eu pensei que era para quinta-feira, mas é quarta-feira, dia 26/4, às 8 horas da noite, né? Palmeiras jogou na quarta-feira, 8 horas, vai jogar, não nessa quarta-feira, mas provavelmente na outra. Acho que o próximo mês de semana, se eu não me engano, acho que é Libertadores da América, Palmeiras e Cerro Porteño. Sendo isso, eu confirmando, vai ter vídeo pré e pós-jogo, você tranquilo, né? E os próximos jogos, tanto de Palmeiras como de Tombense, o Palmeiras pega o Cuiabá às 16 horas no sábado, né? Como eu já tinha falado no pré-jogo, né? Válido pela Série A do Brasileirão. O Tombense começa às 11 horas do domingo a sua jornada pela Série B contra o Criciúma em Criciúma, no sul do Brasil. Então é isso, né, gente? Então já tá feito, o Palmeiras cumpriu a sua obrigação, né? Obrigação que tinha de... Você é um campeão, Palmeiras? Ótimo. Vai pegar um time pequeno. Tem que vencer. Obrigação cumprida. Tem que vencer bem. Venceu. Poderia ser melhor, mas num grau comparativo, também falando e focando nos rivais, aprendam rivais. O Palmeiras campeão vence e cumpre a obrigação. São Paulo e Corinthians não vencem, não cumprem suas obrigações, não jogam o mínimo de futebol razoável e permissível e estão com a vaga em perigo. Mesmo não perdendo, eu acho que o São Paulo está mais a perigo do que o Corinthians, né? Por bola apresentada.
ou por capacidade de poder tirar um futebol do elenco, né? Mas os meus palpites que eu tinha dado antes, eu não mudo, né? Que quem passa, quem assistiu os vídeos passados, falou. Eu falei, fulano passa, fulano é eliminado. Eu falei todos os meus. Assistam os vídeos anteriores que eu falei dos palpites na Copa do Brasil. Então, é isso. Então, Palmeiras encaminha bem sua classificação, ainda não está assegurado. Acho que 3 gols de diferença dava. Se aquele gol do Luiz Guilherme saísse, eu cravaria Palmeiras classificado. Ainda não, né? Que não sabemos que time que o Palmeiras poderá colocar a campo no dia 26. Reforçando, dia 29 tem Palmeiras. Então, tudo isso conta muito. Então o Palmeiras cumpriu a sua obrigação, Palmeiras venceu bem, 4-2, gols de Gabriel Menino, Flaco Lopes, Gustavo Gomes e Rafael Navarro. Do outro lado, Tombense fez com Friso e Marcelinho. É uma noite histórica do Palmeiras, o Palmeiras no mesmo jogo fez gols com Flaco Lopes e Rafael Navarro. Quando é que isso vai acontecer de novo? Né? Então, quando a dupla de ataque do Palmeiras é Navarro e Lopes, e os dois fazem gols, é pra se comemorar. Eu falo, é pra louvar a Deus plantando bananeira. Não é fácil não. Mas Palmeiras foi bem, ganhou e fez por merecer. E vocês, rivais, aprendam com o campeão, aprendam com o Palmeiras.